ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos, sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião. Tecnologia a serviço da vida. Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Centro Regional de Nefrologia. Atendimento humanizado. Estrutura voltada ao bem-estar do paciente, com os mais modernos equipamentos e uma equipe formada por mais de 30 profissionais altamente qualificados. Tudo isso faz do CRN a clínica de maior referência para pacientes de São José do Rio Pardo e região que necessitam de tratamento de hemodiálise, além de doenças relacionadas aos rins. Atendimentos realizados com hora agendada, evitando longas esperas para consulta. Comprometimento e respeito com os pacientes. Centro Regional de Nefrologia. Referência em nefrologia e hemodiálise para São José do Rio Pardo e região. Mobiliar a casa não é fácil, principalmente quando se procura preço, qualidade e condições de pagamento. No Palácio Móveis, os preços são os melhores. A qualidade e garantia dos produtos você já ouviu falar. Por isso, quando chegar a hora de mobiliar ou renovar os móveis de sua casa, converse com nossa equipe. Estamos na rua Carmo Taliberti 391, Centro, Mococa. Fone 19 3656 0958. Sônia Cabeleireira, sempre com novidades, promoções para a terceira idade. Sala da noiva e barbearia Bomba Sei. De segunda a sábado, ligue e agende seu horário. Olá, estamos nós aqui na TV Direta para dar início, como eu sempre digo, né, ao nosso programa Saúde. O programa que é feito pela gente que está aqui e por vocês que estão em casa, porque são vocês que interagem com a gente, fazem as perguntas e constroem, né, o programa Saúde. Gente, hoje, como sempre, é mais um programa inédito, um programa onde vocês vão poder participar e aprender. E vocês sabem qual é o assunto do momento, né? O assunto do momento são essas cirurgias plásticas, esses problemas que estão acontecendo. E a TV Direta, né? Vendo que esse assunto domina a mídia nos últimos dias, resolveu fazer um programa de cirurgia plástica, explicar para as mulheres e para os homens também, né? Porque plástico hoje em dia todo mundo quer fazer e melhorar um pouquinho mais, né? E explicar como fazer, quando não fazer, com quem fazer, né? Para que as coisas deem sempre certinho. E hoje o nosso convidado é um convidado que nunca esteve aqui na nossa programação, porque é um médico novo, uma pessoa que está chegando na nossa cidade de Mococa
E nós, aqui da TV Direta, do programa Saúde, temos o prazer de mostrar para vocês que estão em casa e apresentar-lhes o novo cirurgião plástico da nossa cidade, que é o Dr. Pedro Morales. O Dr. Pedro Morales ainda reside em Ribeirão Preto, mas já está atendendo em Mococa. E vamos dar as boas-vindas ao Dr. Pedro, que gentilmente aceitou o convite e veio aqui da vizinha cidade de Ribeirão Preto para Mococa para prestar importantes esclarecimentos a todos os nossos telespectadores. Tenho certeza que vocês vão adorar nosso programa. Pedro, muito obrigado por estar aqui e ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado, Eliana. Obrigado a todo o pessoal de casa, da equipe, por me receber tão bem, tá? Vou estar aqui à disposição para a gente conversar, bater um papo, tirar dúvidas. Boa noite a todos. Gente, e quantas pessoas que às vezes falam assim, eu tenho uma vontade de fazer uma cirurgia plástica, gostaria de saber mais como é uma prótese. Ó, o doutor trouxe aqui pra gente até a prótese de mama para mostrar para as pessoas que estão em casa como que é, né? Como que funciona isso aí. Então vocês podem ligar, podem participar. O nosso telefone, o 3656-4147, já está à disposição de vocês. E o nosso WhatsApp, como sempre, o 992200357. Ligue para a gente, faça sua pergunta ou deixe simplesmente as boas-vindas ao novo doutor, né? Mais um cirurgião plástico a trabalhar na nossa cidade aqui de Mococa. Mas vamos lá. Doutor, primeiro, né, como é a primeira vez que você vem, eu tenho que perguntar de onde você veio, né? Claro. Então, Eliana, eu sou de Ribeirão Preto, né? Nascido em Ribeirão Preto, minha família toda é de lá. Fiz minha formação lá em Ribeirão Preto e no Rio de Janeiro, né? Na cidade do Rio de Janeiro. Voltei recentemente para Ribeirão Preto, estou trabalhando lá. E agora eu estou trabalhando aqui em Mococa também, né? Vim algumas vezes a passeio para Mococa. Gostei muito da cidade, o pessoal muito receptivo, conheci algumas famílias daqui e me interessei em atender aqui em Mococa. Então eu comecei. Uma pergunta que não quer calar, assim, mas você pretende morar aqui em Mococa, assim, vir em definitivo? Olha, atualmente, como eu resido em Ribeirão Preto, estou indo e voltando, né? Mas no futuro, quem sabe? Né? Futuro a Deus pertence, né? Exatamente. Bom, doutor, a cirurgia plástica, infelizmente, assim, ainda muitas pessoas morrem de vontade, eu falo assim, principalmente as mulheres, né? De arrumar uma mama, né? Acertar a barriga, e o preço ainda é o que incomoda. É o grande tabu, né? Porque eles falam, cirurgião plástico não atende convênio, é só para rico, pobre não tem direito. Eu gostaria que você falasse um pouquinho se isso ainda é realidade ou se isso já mudou um pouco com o passar do tempo. Antigamente, né, com o advento da cirurgia plástica, que na verdade é uma especialidade nova, se for comparada com outras especialidades, né? Então, com o advento de novos cirurgiões, o número de cirurgiões e o número de procedimentos e a facilidade com esses procedimentos, com a ajuda de materiais, etc., o preço conseguiu ser mais acessível à população, né? Então, apesar de muitos médicos não atenderem convênio, né, o preço em si é palpável, tá? Muitos cirurgiões buscam um preço melhor para poder atender melhor os pacientes. Existem algumas condições de pagamento para poder facilitar também. Então, esse tabu eu acho que já é antigo, viu, Eliana? E eu falo assim, ó, muita gente fala assim, isso é estética, e não é só estética, né? Porque você vê assim, existem mulheres que ficam deprimidas, porque estão insatisfeitas com o corpo, não vivem bem com o marido, né? Exatamente. E faz uma cirurgia, melhora tanto a vida. Você deve ver muito isso no seu dia a dia. Né? Na verdade, a cirurgia plástica, ela vem para somar, né, com algumas qualidades. Então, por exemplo, a autoestima do paciente a gente pode melhorar com o procedimento cirúrgico. Às vezes a paciente não se sente bem, às vezes ela tem uma mama pequena, uma mama muito grande, né? Às vezes um nariz também que tem um pouquinho de giba, um nariz grande, e ela quer consertar o nariz, né? Então isso traz uma autoestima. E realmente, eu já tive vários casos que as pacientes às vezes estão depressivas,
às vezes não estão com um bom relacionamento com o marido, namorado, etc. E após o procedimento, elas se melhoram, assim, é visível, né? Então, realmente isso acontece. Mas, e plástico não é mais só para mulher, a gente fala mulher, mas muitos homens procuram cirurgião plástico. Claro, também, com né? certeza. A maioria é mulher, né? Não tem jeito. A maioria dos procedimentos são procurados por mulheres, mas tem aumentado muito a procura por homem. Tanto como lipoaspiração, rinoplastia, que é a cirurgia de nariz, e por aí vai. Então tem aumentado sim. Gente, ó, enquanto nós estamos conversando aqui, eu e o Dr. Pedro, cirurgião plástico, ligue pra gente, deixe sua pergunta ou mande seu WhatsApp. Nós estamos aqui ao vivo, à espera da sua ligação, né, para aprender juntos um pouquinho mais a respeito da cirurgia plástica. O Dr. Pedro já está trabalhando, né, aqui em Mococa. Muitas vezes a pessoa liga a TV e fala, mas que é esse médico que a gente não conhece? Ó, esse é nosso, acho que é o mais novo, né? Quanto tempo que você está em Mococa, doutor? Olha, na verdade, 2 meses, né? Recente, bem recente. Cheguei agora na cidade. Mas logo nós estamos falando assim de mulher, qual que é a cirurgia mais comum, assim, que você mais faz, doutor? Olha, a cirurgia mais procurada hoje em dia, né? Tanto no meu consultório, na minha clínica, quanto em geral, é a mama, sendo ela prótese de mama, qualquer tipo de mamoplastia, que é a cirurgia de mama, ou a lipoaspiração, são as mais procuradas, né? Mas, obviamente, a cirurgia de nariz, de face, bumbum também é bem procurado. Logo que você falou bumbum, né? A gente não pode deixar de falar, porque ultimamente fala tanto, né, que aconteceu, né, com essa pessoa, esse médico, né, o doutor Bumbum, né? Eu gostaria, assim, de ouvir a sua opinião a respeito disso. Assim, uma sucessão de erros, coisas. A pessoa tem que tomar muito cuidado, né, doutor? Principalmente para fazer o procedimento, a escolha do profissional. Exatamente. Né? A nossa especialidade, Eliana, leva um grande tempo até a formação completa do cirurgião plástico, né? Então, são 6 anos de graduação em faculdade de medicina, mais 2 anos de cirurgia geral e depois mais 3 anos em cirurgia plástica. Você fez 11, então? 11 anos total, né? Após o término da cirurgia plástica, você ainda tem que fazer uma prova de título para você poder ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Então, infelizmente, e é uma luta constante, tanto da sociedade como nós, né? Essa briga com pessoas, médicos, obviamente, mas que não tiveram a formação em cirurgia plástica, mas atuam como cirurgião plástico. Esse foi um caso, né? Que foi uma fatalidade, mas esse não é o único. Existem vários casos, né, no Brasil. E a pessoa pode ter essa fatalidade, você viu o que aconteceu, né? A gente tem que tomar cuidado. Esse negócio de procurar médico pela internet também é complicado, né? Tem que ver se o médico realmente é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, os procedimentos serem feitos dentro de clínicas. Né? A sociedade disponibiliza o site, né? É só procurar no Google Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e você pode pôr o nome do cirurgião lá. Né? Você busca o nome e vê se ele é membro da sociedade, né? Então isso é possível, a sociedade disponibiliza isso para a população. Doutor, mas assim, ó, você atendendo em Mococa, né? Uhum. E para operar, como que funciona? A cirurgia, ela pode ser feita tanto aqui, né, por mim, né, obviamente, aqui na cidade de Mococa, né, ou em Ribeirão Preto, tá? Depende muito de diversos fatores, mas o principal é o próprio gosto do paciente, porque a estrutura do hospital daqui de Mococa é excelente, tá? Eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal da anestesia, de enfermagem. Então o pessoal é bem preparado e o hospital também, tá? Mas algumas pessoas às vezes preferem operar em Ribeirão Preto do que em Mococa, mas a cidade de Mococa é muito bem estruturada com relação ao hospital. Mas ó, gente, enquanto vocês vão ligando pra gente, aproveite o nosso telefone, o WhatsApp, eu gostaria que o doutor mostrasse um pouquinho pra gente as próteses de mama que ele trouxe. Sim, porque muitas vezes a gente fala assim, vou colocar uma prótese, né? O que é isso? Será que a maioria das pessoas conhecem
Vocês que estão nos assistindo, por acaso tem noção do que é uma prótese de mama? Então é isso que vocês vão ver. Vamos lá, doutor, mostra pra gente. Eliana, aqui é o seguinte, na verdade existem vários tipos de prótese de mama, tá? Para vocês terem uma ideia, a prótese de mama, a primeira prótese de mama colocada no mundo foi nos Estados Unidos em 1962, tá? Então já tem mais de 50 anos. E a prótese foi evoluindo, tá? Hoje nós temos algumas opções de formato de prótese, tá? Ela pode ser redonda, tá? Não sei se o telespectador consegue ver certinho, mas ela pode ser redonda, ela pode ser o que a gente chama de natural, tá? Ela pode ser esférica e às vezes oval, tá? Então vai depender de cada caso Fica o que assim? a gente vai usar. Hã? E fica desse jeitinho mesmo? Não, não fica. Aí vai depender de cada caso, né, Eliana? Por exemplo, a paciente que tem uma mama pequena, que às vezes tem alguma assimetria, a gente usa um tipo de prótese ou outra, tá? Mas eu trouxe aqui para o pessoal de casa ver alguns implantes, né? O que é mais usado hoje em dia é a prótese redonda, tá? Essa daqui é um tipo de prótese, esse daqui é outro. O que muda um pouquinho é a textura da prótese, tá? Deixa eu ver. E não estoura, não tem perigo, não. Às vezes a pessoa vem assim, aperta. Ou sei lá, a mulher leva um tombo, Não, né? Não tem perigo de as próteses são bem resistentes, viu, Eliana? Bem resistentes. Hoje em dia não existe mais aquilo de falar que a prótese tem validade, tá? Hoje em dia não tem. Coloca uma vez e fica para sempre? Para você ter ideia, a principal indicação de troca de prótese é a paciente que quer aumentar a mama. Entendeu? Mas primeiro não colocava prótese, assim, depois de 10 anos tinha que trocar? Sim, antigamente era assim, mas a tecnologia das próteses de 15 anos, 20 anos atrás é totalmente diferente da prótese de hoje, né? Então, a gente tem a qualidade da prótese, a textura, o próprio gel de silicone que vai dentro dessa cápsula aqui, ela, se por acaso, porventura, um trauma, ela romper, ela não extravasa no tecido mamário, entendeu? Então a gente tem algumas garantias. Doutor, e essas próteses, assim, o preço varia, dependendo do material, assim? Varia. Esse tipo, vou falar para o pessoal conhecer, né? Esse tipo aqui é o tipo de implante texturizado que a gente chama, tá? Esse daqui chama poliuretano. Tá? Então tem uma diferença, inclusive, de indicações de procedimento para cada uma delas, né? Eu posso explicar no futuro isso daí, né? E pode ter rejeição, doutor? Assim, você colocar a pessoa não se dá bem com a prótese e ter que tirar a prótese? O que acontece, Eliana, não é bem a chamada rejeição, né? Na verdade, o corpo, quando você coloca um corpo estranho, ele forma uma cápsula em volta dessa prótese, tá? Para tentar isolar essa prótese do corpo, né? Então, ela ficaria com essa cápsula formada. O que acontece às vezes é infectar essa prótese, né? Então, às vezes a paciente tem uma infecção e isso pode ser o que a gente chama de rejeição, entendeu? Isso pode acontecer, é uma complicação. É raro acontecer, mas pode. E a prótese pode se deslocar também, doutor? Olha, hoje em dia, menos por conta dessa textura que é usada nas próteses. Antigamente, Eliana, por gentileza, só vou mostrar aqui, antigamente se usava a prótese de silicone que a gente chamava de lisa. Essa aqui. Isso. Nossa, bem diferente das outras, né? Só que assim, essa prótese aqui em si, ela é uma prótese de glúteo, tá? Mas só para mostrar o exemplo da textura, entendeu? Então, antigamente se usava essa prótese lisa que era mais fácil a mobilidade no tecido mamário, né? Hoje em dia não. Mas alguma chance pequena de mobilizar, dependendo da loja, do espaço que você coloca a prótese, pode ter, tá? Mas também é muito raro. Essa prótese aqui é que põe no bumbum? Essa daí é. Essa Quando daí... a pessoa não tem nada... E essa daqui, ó. São formatos diferentes, tá vendo? Redondo e oval. Quer dizer, quem quiser um bumbum mais redondinho, é essa aqui. Exatamente. E essa outra aí? Esse aqui é um aspecto mais natural do bumbum, né? A tendência maior hoje em dia é usar essa daqui oval do que a redonda. Mas depende da musculatura de cada paciente, do quadril, da bacia, entendeu? Então, por isso que às vezes se usa a redonda assim ainda.
Certo. Depende também do gosto do paciente, né? Exatamente. Se chegar uma mulher, assim, uma pessoa e falar assim, ou mesmo, doutor, eu quero um bumbum assim, eu quero bem grande e tal, e você achar que o negócio não dá certo, que não combina, você faz. Não. O que eu levo muito tempo no meu consultório é você entender o que a paciente quer, né? Você saber o que você pode dar para essa paciente, ver as expectativas e poder pontuar o que pode ser feito e o que não pode ser feito, né? Então, tudo na cirurgia plástica tem que ser feito com parcimônia. Não adianta colocar uma prótese gigantesca, enorme, e essa paciente tem um risco de complicação. Aí o malefício se torna maior que o benefício da cirurgia plástica, então eu nego. Eu falo assim porque já vem na memória da gente, né, aquela mulher melancia, que as coisas, que é algo que não pode fazer, né? Teoricamente, vai contra a fisiologia do corpo humano, né? Você colocar uma prótese muito pesada, muito grande, mas vocês sabem, né? Isso é um caso, um exemplo, e tem casos, tem pacientes que realmente querem mamas grandes e aí vai do cirurgião querer operar ou não, entende? Bom, já estão chegando bastante perguntas aqui pra gente, agora nós vamos já abrir para os nossos telespectadores. E você que está em casa, ainda não ligou, dá tempo, liga pra gente, você que está conectado aí, manda um WhatsApp no 992200357, mas vamos lá. Vou abrir o programa de hoje com a Maria Aparecida, aqui do centro. Aparecida, um beijo para você e muito obrigado pela participação do nosso programa. Ela diz o seguinte, doutor Pedro, qual que é a diferença da prótese de mama quando coloca na frente do músculo e atrás do músculo? É Maria Aparecida, né? Isso. Boa noite, Maria Aparecida. Obrigado pela pergunta, tá? Uma pergunta interessantíssima. E é uma pergunta que aparece direto no consultório, é uma rotina nossa, tá? Então, a prótese ela pode ser colocada realmente acima do músculo ou embaixo do músculo, né? Popularmente dizendo. Existem algumas indicações para a gente colocar essa prótese embaixo do músculo, tá, Marialda? Então, assim, se a paciente é muito magra, se ela não tem tecido mamário, gordura na mama para poder recobrir a prótese, a gente põe embaixo do músculo realmente. Mas se a paciente tem tecido mamário, não é uma paciente muito magra, a gente dá preferência para colocar prótese em cima da musculatura. Algumas pacientes buscam um efeito mais natural, né, da mama, colocando a prótese embaixo do músculo, tá? Mas isso não é 100% verdadeiro. Vai depender do tórax, tá? A altura do paciente e o tanto de tecido, de mama que a paciente tem. Então, certo? Isso daí, Maria Aparecida, se um dia você resolver fazer, é só bater um papo com o cirurgião que você escolher, que ele vai te explicar direitinho o que é melhor para você, né? O Décio aqui do centro, tem os homens também assistindo o nosso programa de cirurgia plástica, ele diz o seguinte, liguei para deixar os cumprimentos para a doutora Eliana e para o doutor Pedro. Doutor, seja muito bem-vindo na nossa cidade. Décio. Um abraço do seu Décio. Muito obrigado, Décio. Obrigado, viu? Estou adorando a cidade, inclusive, é muito boa. Doutora Eliana, a equipe, obrigado pela recepção. A Gabi, aqui da Vila, né, deve ser da Vila Santa Rosa, também ligou pra gente. Gabi, um beijo para todo mundo aí da Vila Santa Rosa. Ela gostaria, sabia sim, doutor, ela já ouviu falar em glúteoplastia, né, e em prótese no glúteo. Então ela gostaria de saber qual que é melhor, o quê? né? Eu gostaria que você explicasse isso para as pessoas que estão em casa assistindo, o que é isso, glúteoplastia, tá? Né? Gabi, boa noite. É o seguinte, a gluteoplastia é o nome da cirurgia plástica realizada no glúteo, né? No bumbum, né? No bumbum, isso. Então, assim, ela envolve a prótese de glúteo, tá? Ou às vezes algum outro procedimento, tá? Então, quando a gente fala de gluteoplastia com prótese, a gente vai fazer a cirurgia do bumbum usando a prótese. Quando a gente fala em gluteoplastia sem a prótese, a gente pode fazer preenchimento com gordura, ou o paciente que às vezes fez
cirurgia bariátrica que perdeu muito peso, às vezes tem que fazer o reposicionamento desse glúteo, tá? Então, gluteoplastia é o nome genérico, é o nome completo e amplo, né? Se for usar a prótese, a gente tem que definir junto com o nome. Então, seria gluteoplastia com implante de silicone. Certo. Outra pessoa que ligou pra gente foi a Fofa. A Fofa você vai acabar conhecendo ela, porque ela é muito famosa aqui na nossa cidade, viu? É uma fotógrafa, ela tira fotos dos jornais, está sempre na internet, sabe? Fofa. Tem uma coluna no jornal, é a Fofa, tá? Então ela ligou e disse assim, doutor, Mococa fica agradecida cada vez mais, porque está crescendo, que o senhor se sinta em casa. A mulherada aqui de Mococa é muito vaidosa, né? E tenho certeza que o senhor vai ter muito sucesso. Que Deus te abençoe e abençoe sempre o programa, que está cada dia mais top. Doutora Eliana, um grande beijo. Um grande beijo, Fofa. Continue nos assistindo, hein? Gostei de ver. Que linda mensagem, Fofa. Muito obrigado, viu? Obrigado, Fofa. Obrigado a todos, né? É um prazer estar aqui, realmente. Ó, outra pessoa que mandou um WhatsApp pra gente foi a doutora Rita, dermatologista, que está nos assistindo. Já conheceu a Rita? Não conheci. Já conheceu a doutora Rita, viu? Uma dermatologista nota 10, né? Legal. Amiga da gente. Inclusive, ela esteve, acho que no programa passado. Ah, é? Que legal. No retrasado, foi a doutora Rita. Então, ela disse, oi, aqui é a Rita, estou assistindo, quero dar as boas-vindas ao doutor e dizer que Mococa é acolhedora e os pacientes são receptivos. E se precisar de algo, estou à sua disposição. Obrigado, Rita. Quero te conhecer, obviamente, né, Lili? Depois você me apresenta ela, né? Muito obrigado pela recepção. E dermatologista, cirurgião plástico, assim, trabalham muito juntos, né, doutor? Com certeza, né? A dermatologia, ela anda muito paralelo e de mãos dadas com a cirurgia plástica, né? A dermatologia, ela cobre essa parte de pele, cosmiatria, muito bem, né? O cirurgião plástico também trabalha com cosmiatria. O que é cosmiatria, tá, Eliana? É harmonização facial, toxina botulínica, preenchimento, etc., né? Então, a dermatologia nos ajuda muito com relação a isso, tratamento de pele e até a parte estética, naturalmente. São parceiros, né, doutor? Com certeza. Boa noite, doutora Eliana e doutor Pedro. Estou muito feliz por ter convidado um cirurgião plástico. Morro de vontade de fazer uma mastoplastia. Eu tenho a mama caída e também o abdômen. Doutor, pode fazer as duas no mesmo dia? É muito demorada essa cirurgia. Eu gostaria de saber também se a anestesia é hack. A pessoa não deixou o contato, então é nosso telespectador anônimo. E quer saber se pode fazer as duas e como que é a cirurgia? Doutor? Tá bom, Eliana. Bom, a cirurgia plástica, existem vários procedimentos, como todos sabem aqui. Então, algumas pacientes realmente vêm com queixa de a mama um pouco mais caída, um pouco de flacidez no abdômen e buscam a cirurgia para resolver os dois problemas, né, Eliana? Então, assim, dependendo da paciente, obviamente, tá? Se ela não tem nenhum fator de risco, por exemplo, pressão alta, diabetes, se ela não fuma, se ela faz atividade física, tá? Avaliação do anestesista, avaliação de um cardiologista, tudo é feito antes do procedimento para ver se nós conseguimos realizar a cirurgia que a gente chama de combinada, que são as duas cirurgias, tá? O que a gente vai ponderar? O tempo cirúrgico, tá? Então, assim, se a cirurgia for se estender muito, isso torna-se um risco, então a gente não faz cirurgia combinada. Então, se a paciente tem uma avaliação pré-cirúrgica boa e não vai estender o procedimento cirúrgico, é possível realizar as duas cirurgias. Porque a abdominoplastia é uma cirurgia demorada, né? Assim, a média, o procedimento de um abdômen, né, se você associa com lipoaspiração, é de 3 a 4 horas. Então, depois a mama mais 1 ou 2 horas. Por aí, mais muito 2, 3 tempo, horas. né? Um total, mais ou menos, de uma cirurgia combinada hoje, se a paciente tiver um biotipo bom para operar, que não seja acima do peso e por aí vai, em média de 6 a 7 horas. É muita coisa. É bastante tempo. Melhor fazer separado, né? Às vezes sim. Mas alguns casos bons que a gente consegue operar de uma maneira mais rápida, a gente reduz esse tempo. Então aí a gente indica.
Se estender muito mais que isso ou próximo disso, a gente vai avaliar o risco, tá? Mas se a gente conseguir diminuir, a gente consegue operar. E geralmente a gente trabalha em uma equipe, né? Então eu tenho um auxiliar, né? Tem a equipe de anestesia, a gente consegue diminuir o tempo cirúrgico. E a anestesia? Todo mundo morre de medo da anestesia, né? A anestesia hoje em dia se tornou um tabu muito grande, né? Também. Todo mundo tem medo da anestesia geral, né, Eliana? Mas, na verdade, se você for conversar com alguns anestesistas, obviamente, eu não sou especialista na área, e estou falando que os colegas da minha equipe trabalham, né? É uma anestesia segura, né? Mas tem também outros procedimentos, né, para anestesia, como a peridural, a raquianestesia com sedação. Mas isso quem vai escolher é o paciente, tá? E o anestesista em si, tá? É por isso que é feita essa avaliação com o anestesista. E sendo assim bem avaliado pelo cardiologista, pelo anestesista, certeza. tem tudo para dar certo, né? O que eu digo sempre aos pacientes, né, Eliana, que assim, a cirurgia para sair bem feita é um pacote. Então, assim, é um pacote que tem que ser tudo bem feito. O pré-operatório, tá? Então, o pré-operatório a gente vai fazer exames laboratoriais, exame de imagem, avaliação do cardiologista e com o anestesista, tá? O procedimento cirúrgico tem que ser feito bem realizado com um profissional de qualidade que seja membro da sociedade, né? E o pós-operatório também. Tem que ser feito um cuidado com a ferida operatória e por aí vai. Então, assim, o cuidado pré-operatório é fundamental. E esse cuidado entra com relação à anestesia, onde vai ser decidido a anestesia utilizada no procedimento. Outra pessoa que mandou um WhatsApp para a gente foi a Laura Pessoa. Ela diz o seguinte: parabéns, doutor Pedro, que Deus continue te abençoando hoje e sempre. Nós precisamos mesmo de um doutor assim aqui. Então, tá aí o recado. Obrigado, da Laura. Laura. Boa noite, obrigado. Outra pergunta da Vanessa, da Coab 2. A Vanessa disse assim: doutor, qual é o tempo de recuperação da rinoplastia? Explica para o povo o que é rinoplastia. Doutor. Tá. A rinoplastia é a cirurgia de nariz, né? Quando se fala em tempo de recuperação, Eliana, é muito abrangente. Então, eu vou tentar pontuar algumas coisas, né? Por exemplo, a recuperação é em si rápida, mas, por exemplo, a atividade física tem que ser ponderada, né? Então, o paciente que opera uma cirurgia de nariz, ele vai voltar à atividade física depois de 20 a 30 dias com parcimônia. Ele não vai poder fazer o que ele fazia antes, tá? Mas com 30 dias ele está liberado para poder fazer qualquer tipo de atividade física. Outra coisa na recuperação é o inchaço que dá a cirurgia de nariz e o roxo que fica perto das pálpebras. Isso pode demorar de 15 a 20 dias. Mas se for falar em recuperação com relação à visualização definitiva do resultado, a cirurgia de nariz é uma cirurgia demorada, viu, Eliana? Então demora de 6 meses a 1 ano para você ver o resultado real do procedimento cirúrgico, porque tem muito inchaço no nariz ali naquela região. A Maria Eduarda da Mocoquinha gostaria de saber, doutor, se queloide tem cura. Assim. Maria Eduarda? É. Maria Eduarda, boa noite. Maria Eduarda, é o seguinte, o queloide é uma doença da cicatrização. Então, algumas pessoas veem no gene e tem alguns fatores já genéticos que predispõem, que favorecem o queloide, né, Eliana? Então, assim, hoje em dia não existe cura para o queloide. Então, a paciente que tem a predisposição para ter o queloide, ela tem chance maior de ter queloide do que aquela pessoa que não tem esse fator de risco, tá? Mas existem alguns tratamentos que podem controlar o queloide, tá? Existem algumas aplicações de corticoide e até mesmo procedimento cirúrgico. E até radioterapia, beta-terapia que é feita. Então, às vezes o paciente já tem queloide, história de queloide na família, no próprio paciente alguma cicatriz e quer operar. Então, o que eu faço com essas pacientes? A gente faz um pré-operatório legal, tá? A gente opera, tá? Dependendo da indicação, obviamente. E logo no primeiro, segundo dia, ela vai fazer beta-terapia, tá? Que é um procedimento como se fosse uma radioterapia para evitar de dar esse tipo de lesão. Mas respondendo a pergunta, não tem, mas a gente consegue controlar um pouco, Eliana, o queloide. A Sebastiana, também da SECAP, ela perguntou o que é seroma, né? Como é que ela chama? Sebastiana, se isso tem tratamento.
Você vai chamar... Seroma é o seguinte, alguns procedimentos na cirurgia plástica, a gente faz descolamento do tecido. Então, imagina que a tua pele está aqui e a gente tem que descolar. A partir do momento que a gente descola esse tecido, cria-se um espaço morto, né? Então, a gente faz o procedimento, fechamos, obviamente, a pele, mas às vezes algum espaço residual fica naquele local. E vamos supor que se for na gordura, a gordura libera líquidos, vai liberando líquidos do processo inflamatório e pode acumular esse líquido. Então, seroma é isso. É um líquido inflamatório que acumula na região cirúrgica. Existe tratamento, tá? Dependendo do tamanho do seroma, a gente pode fazer algumas punções naquela região do seroma e tirar aquele líquido, tá? Geralmente resolve dessa maneira. E às vezes não pode pôr o dreno, doutor, para esse líquido ir saindo sozinho? O dreno, geralmente, o que acontece, Eliana? Algumas cirurgias que têm grandes descolamento, como a cirurgia de abdômen, é rotina, por exemplo, no meu caso, não falo em todos, colocar dreno. O dreno é um canuzinho que vai dentro aqui da parede abdominal e sai para tirar esse líquido que vai acumulando, né? Mas mesmo após, quando você tira esse dreno, às vezes pode ter seroma, né? Que é o chamado seroma tardio, que é depois de, às vezes, 30, 40 dias, entendeu? Mas o dreno, ele evita de dar o seroma, viu, Eliana? Ó, outra telespectadora anônima, né, perguntou assim, doutor, quando a gente faz cirurgia de mama e põe a prótese, não tem que ficar trocando mais de 10 em 10 anos? Como é que ela chama? Ela não deixou o nome. Foi o que a gente discutiu no início do programa aqui, né? Hoje em dia, tá? A tecnologia que é feita, as próteses de silicone, não tem mais a necessidade de troca se não tiver complicação, viu, Eliana? De 10 em 10 anos. Pois a tecnologia das próteses hoje em dia de silicone não são iguais às antigas, né? Então, hoje em dia não tem mais esse papo de ter que trocar a cada 10 anos. Boa noite, meu nome é Josiane e adoro o seu programa, doutor. Muito obrigada, Josiane. Ela diz o seguinte, eu tenho muita vontade de diminuir e levantar os meus seios. Para fazer isso, doutor, tem que pôr silicone ou é algo assim tranquilo? Obrigado. A Josiane. Josiane, boa noite. Seguinte, isso vai depender da avaliação, né? Muitas vezes, né, Eliana, as pessoas acabam procurando um cirurgião plástico na rede social, isso acontece comigo, às vezes perguntando, quanto que fica isso, quanto que é para fazer isso, será que dá para fazer isso? Então, assim, é muito difícil a gente dizer sem avaliar. Mas o que eu te digo, tá? Dá para se fazer o levantamento da mama, né, se dizendo assim, sem prótese, se a paciente tiver um pouco de tecido mamário. O que é tecido mamário? É glândula e gordura, tá? É isso que é composto tecido mamário. Então, se a paciente tiver um pouco de tecido mamário, a gente consegue fazer isso sem a prótese, tá? Mas, em alguns casos, as pacientes têm muita flacidez de pele, né? Às vezes emagreceu muito, às vezes amamentou, perdeu peso, a mama se torna flácida, né? Ela cai um pouquinho. E perde-se o tecido mamário, perde-se a glândula, né? Porque você perde tecido e perde também a gordura da mama. Então, é necessário, nesse caso, pôr o implante de silicone para poder dar o formato da mama na paciente, entendeu? Tá certo. Boa noite, doutora Eliana. Só tô ligando para desejar boas-vindas para o doutor Pedro. Que ele tenha muito sucesso na nossa cidade, que Deus o abençoe. Sou o Lorival, aqui do Aeroporto Municipal. Nosso telespectador frequente também, seu Lorival, um abraço para o senhor. Lorival, obrigado, viu? Boa noite. Obrigado pela recepção. Boa noite, doutora. Queria que o doutor Pedro falasse sobre o uso do Botox em paralisia facial, doutora. Legal. Ela deixou o nome? Não deixou também o nome. Muito interessante. Gente, lembre-se que nós não temos o contato de vocês, hein? Quem liga pra gente, mesmo que vocês não queiram deixar o nome. Mas, se não esqueça de deixar o nome no final da pergunta, tá? Eliana, é o seguinte. Ao telespectador que mandou essa pergunta, é uma pergunta muito interessante. Porque o que é a toxina botulínica, né? A toxina botulínica é uma neurotoxina que a gente aplica na musculatura e ela pode ser usada na face, em algumas regiões do corpo, tá? Ela tem o seu usual, assim, diário na cirurgia plástica, tanto na reparação como na estética, né? E nesse caso seria uma reparadora estética. Então a paciente tem uma paralisia facial, né? Seja ela por qual motivo foi,
você pode contrabalancear a musculatura do lado oposto. Então isso é usado. Então além do uso estético, a gente pode usar para fins reparadores, entendeu? Não só isso. Paciente que tem às vezes muita sudorese na axila, né? Muito suor na axila, a gente pode usar. Crianças que às vezes tem distrofia, tem muita dor, a gente também pode usar. Então, em alguns casos, a toxina é liberada para usar, viu? Então, às vezes a pessoa pensa, botox é só estética, e não é, né? Exatamente. A Carla do Nenê Pereira Lima gostaria de saber se é possível reverter resultados de cirurgia plástica. Qual que é o nome dela? Carla. Carla, boa noite. Olha, isso é muito difícil dizer, né? Depende do que vai ser revertido, o que foi feito, tá? Mas isso tem que ser avaliado, é difícil opinar com relação a isso, porque depende do procedimento que foi feito, tá? Depende do que você buscou no procedimento, tá? Se obviamente você operou a mama, ela nunca vai ser igual como era antes, né? Então depende do que você está querendo dizer. Mas o que eu posso dizer? Às vezes o procedimento foi feito, não foi de agrado do paciente, tem alguma coisa que está incomodando, isso pode ser refeito, obviamente. A Dona Odete da Casa Marques, não conhece a Dona Odete não, ainda? Também. É outra pessoa que tem que conhecer aqui na cidade, viu? Vamos conhecer. É a Dona Odete, viu? Ela faz uns doces bons. Dona Odete. Dona Odete, guarda esse nome, viu? Está guardado. A Dona Odete está mandando um abraço, né? E dizendo que você está de parabéns, que ela só de ver, ela já viu que você é um bom cirurgião plástico. Obrigado, e que você seja muito bem-vindo à nossa cidade. Aproveitar e mandar um abraço para todo o pessoal aí, Dona Odete, para a Cristina, para a Silvinha, para os maridos, tá? Obrigado, para todos viu, Dona vocês Odete? aí. Conhecer os doces dela depois. Pode ter certeza que você vai ganhar um docinho da Dona Odete também, viu? É uma pessoa muito gente boa. Você vai conhecer. Mococa tem muita gente boa, né? Uma cidade muito acolhedora, muito bom. E a Dona Odete ainda tem outra vantagem, além de uma pessoa assim, uma pessoa que está sempre comprometida com as causas sociais da nossa cidade, ajuda muito a Santa Casa. Que legal, Você muito vai bom. gostar muito de Muito conhecer. bom. A Aparecida da Vila Mariana pergunta sobre o lift facial. Se pode ser feito em consultório, se você faz esse tipo de procedimento. Aparecida, boa noite. O lifting facial é a cirurgia de face, né? Para quem não conhece o termo, né? A gente chama de ritidoplastia ou lifting facial. Esse procedimento não é feito em consultório, tá? É um procedimento grande, precisa de uma equipe de anestesia, a equipe do cirurgião, a equipe de enfermagem, todos apostos, né? E tem que ser feito em hospital ou clínica que tenha alvará de funcionamento para procedimento cirúrgico, tá? É isso. A Mara Paroli, aqui do centro. Mara, um beijo para você. Obrigado por estar nos assistindo também. Ela está desejando as boas-vindas para o doutor Pedro, né? Que seja muito bem-vindo aqui em Mococa também, viu? Doutora, a Mara é mãe do doutor André Paroli, legal. psiquiatra aqui, também está nos assistindo. Legal, prazer, dona Mara. Está conhecendo o André também, viu? Tem que conhecer muita gente. Né? A Fabiana, da Coab 2, gostaria de saber, doutor, se pessoas diabéticas podem fazer cirurgia plástica. A diabetes, o que acontece, muito cirurgião plástico e alguns médicos têm muito medo. Se a diabetes estiver controlada, a gente consegue operar. Por quê? Quando o açúcar no sangue está muito alto e a paciente não tem um controle da diabetes, o que vai acarretar no procedimento cirúrgico para nós cirurgião plástico, né? Então vai acarretar numa má cicatrização e aumento de chance de infecção onde foi operado. Por quê? O açúcar no sangue, além de prejudicar a cicatrização, prejudica as nossas células de defesa a agir contra alguma doença, alguma coisa que possa infectar a ferida operatória, entendeu? E o diabetes é aquela doença traiçoeira, o diabetes, né? Tem que ficar em cima mesmo, gente. Tem que cuidar muito, né? Tem que ver com relação à atividade física, usar as medicações, dieta e, obviamente, ter esse cuidado aí, o controle e os retornos com o médico, né, que está cuidando. Então vamos lá. Olá, eu sou a Roberta, aqui da Coab 2. Gostaria de saber se tem como levantar as mamas sem fazer a redução.
doutor. Um abração, um beijo carinhoso no coração e tenho certeza que você fará muito Ela sucesso. deixou o nome, Eliana? Roberta. Roberta, boa noite. Algumas perguntas atrás eu meio que respondi, mas o que acontece? Dá para levantar a mama sem reduzir ela, obviamente, tá? Isso vai depender do tecido que a paciente tem. Então, vamos supor, a mulher que tem muita mama, uma mama grande, obviamente a gente levanta a mama e ao mesmo tempo a gente reduz ela, né? Então a gente faz as duas coisas. Por quê? Não tem como você só levantar e deixá-la com muito peso. Porque o peso, quanto maior o peso na mama, mais ela tende a cair, porque a gente tem o efeito da gravidade. Então não tem jeito. Então a paciente que tem a mama grande, a gente reduz um pouco, né? E levanta, como popularmente a gente diz, né? Não fica muita cicatriz? A cicatriz é o grande dilema da cirurgia plástica, mas assim, não existe um procedimento desse, né, igual por exemplo uma mama muito grande, sem deixar a cicatriz. Mas o que a gente cuida muito é da cicatriz, né? Então, apesar da cicatriz ser grande, a gente cuida o máximo possível para ela ficar perfeita, né? Então, desde os pontos que a gente dá com cuidado, o fio que a gente usa, até o tipo de pinça que a gente pega na pele, isso dá diferença na cicatrização, né? Obviamente o cuidado depois tem que ser bem feito. Uma pessoa que ligou pra gente pediu para ficar como anônimo, então, nosso amigo anônimo. Anônima, né? Ela disse o seguinte, que ela fez uma cirurgia de prótese de mama, mas não ficou do jeito que ela queria. Ela achou que ficou com defeitos e ela gostaria de fazer a correção. Eu gostaria de saber se a recuperação da correção, doutor, é igual à recuperação de quando se coloca uma prótese, né? Ou se a recuperação é mais tranquila. E ela disse que ela tem muita vontade de fazer isso, apesar dela ter feito a cirurgia dela em outra cidade, ela gostaria de fazer até, inclusive, esse retoque aqui em Mococa, e manda um grande beijo para você. Um grande beijo. Anônimo também. Anônimo. O que acontece, Eliana? Isso vai depender muito do que foi feito na primeira cirurgia, tá? Vai depender se pôs em cima do músculo, se pôs embaixo do músculo, o tipo de prótese que foi feita, tá? Então, e tem que ver o porquê que vai ser feita essa troca e esse retoque, entendeu? Então, existem vários fatores que a gente tem que ponderar, observar, estudar. A gente vai precisar de um exame de imagem para poder ver como é que está a prótese e o que está te incomodando. Mas vamos lá, vamos supor que tem que operar realmente, seja ela por algum tipo de complicação ou o resultado que não está satisfatório, enfim, tem que trocar. A cirurgia da prótese de mama, como eu disse no início, cria-se uma cápsula em volta dessa prótese, né? Então, quando a gente vai tirar essa cápsula, Eliana, a gente tem que tirar essa cápsula, tá? Geralmente a gente tira ela junto para poder introduzir uma nova prótese. Eu não sei se é o caso, isso precisaria ver. Às vezes é possível corrigir a mama deixando o mesmo implante. Vai depender se tem complicação ou não, entendeu? Mas se tiver que tirar o implante, tiver que tirar essa cápsula, a cirurgia é um pouco mais agressiva, sim, é um pouco mais demorada. A recuperação vai depender muito de cada caso. Eu já operei pacientes que às vezes evoluiu bem, não teve dor, algumas pacientes que são um pouco mais doloridas, entendeu? Mas a recuperação tende a ser um pouco pior do que a cirurgia primária. Mas que coisa, eu tenho mais duas perguntas, sempre as pessoas preocupadas em gostariam de levantar a mama, mas não gostariam de colocar a prótese, né? Será que o pessoal está com preconceito? É engraçado, assim, é muito dividido, né, Eliana? Então, assim, no meu consultório aparece muito caso de pacientes que às vezes não tem indicação de pôr prótese e quer pôr prótese. E aquelas pacientes que às vezes tem indicação de pôr e não quer pôr, entendeu? É muito variado, mas assim, por isso que é necessário a gente fazer a avaliação, tá? Porque a gente só colocaremos prótese se tiver indicação, entendeu, Eliana? Não adianta a paciente ter muita mama, você ter que reduzir, levantar a mama e você colocar um implante para poder pesar mais essa mama, tá? Isso é uma conduta minha. Você teria que tirar um tecido, né, sadio para você poder colocar a prótese. Então, no meu caso, assim, na minha visão, não é satisfatório para o paciente. E a gente tem que fazer o melhor para o paciente, porque muitas vezes o paciente quer fazer algo, mas ele não tem noção do que pode acontecer depois, exatamente, né, doutor? Exatamente. É por isso que a consulta é muito importante, o primeiro, né? Você tem que ter o contato com o teu médico,
tem que conversar muito, esclarecer. Eu costumo, assim, demorar bem, sabe, Eliana, na consulta para tentar esclarecer, tirar dúvidas. Peço para retornar com mais dúvidas se tiver, para poder ficar bem esclarecido, porque você tem que entender o que o paciente busca, tem que entender o que você vai buscar no procedimento cirúrgico e nós vamos dizer se é possível, se não é possível e como pode ficar esse procedimento. Bom, a Andréia também mandou um WhatsApp e diz assim, ó, doutor, gostaria de perguntar para o senhor como fazer uma cirurgia. Eu emagreci muito e meu bumbum ficou caído, né? Nesse caso, da Andréia, teria que ser uma prótese? Andréia, boa noite. Vai depender muito se tem muita flacidez de pele e o que sobrou de gordurinha no bumbum, entendeu? Se sobrou algum tecido, alguma coisa, a gente pode fazer o reposicionamento do glúteo. Igual tem o lifting da face, que você reposiciona, né? Você pode fazer isso no bumbum, né? Você incisa a região do bumbum e levanta o bumbum, né? Seria isso a cirurgia. Mas vai depender se você tem tecido no bumbum, se tem gordura, como é que está a tua musculatura. A outra opção seria realmente a prótese de glúteo. Ela pode te ajudar. Mas seria necessário avaliar para poder ver se tem excesso de pele, se não tem excesso de pele, para a gente poder definir o tratamento. Ó, outra pessoa anônima pergunta se é possível aumentar os seios, assim, sem cirurgia, só com hormônio, essas coisas. Está com medo de operar esse telespectador anônimo nosso. Aumentar a mama, a paciente feminina que quer aumentar a mama, é muito difícil sem o procedimento cirúrgico, tá, Eliana? A não ser que a paciente ganhe peso ou ela esteja para amamentar. Então, a paciente gestante que ganhou peso, a mama vai aumentar, obviamente, tá? Mas após perder o peso, teve o filho, amamentou, reduziu de peso, isso pode voltar ao normal, entendeu? Mas os hormônios não ajudam, não, viu, Eliana, a aumentar as mamas. Ó, a Maju ligou pra gente, falou, doutor, fui eu que perguntei sobre o Botox na paralisia. Muito obrigado. Boa noite, Maju. Maju, você estava como telespectador anônima aqui, viu? Ainda bem que você ligou. Vou deixar seu nome aqui pra gente. Um beijão pra você. Olá, doutor. Meu nome é Eliene. Olha, quase uma charaminha. Quase, Eliene. Exatamente 14 dias, fiz uma abdominoplastia e lipo. Mas ainda está muito inchado. É normal isso, doutor? E agradeço a sua resposta. Eliane, né? Eliene. Boa noite. É comum, viu, sim, Eliane. É uma cirurgia que incha, retém muito líquido, dá muito edema. Geralmente, o cirurgião ele orienta a fazer drenagem para poder ajudar, mas realmente pós-operatório é demorado, viu, Eliane? Incha bastante, incomoda a cicatriz. Dói, né? Dói. A posição que fica no pós-operatório também incomoda. A hora que vai dormir também incomoda. Então, assim, o pós-operatório é um pouquinho trabalhoso, tá? Mas com o tempo você vai ver que vai ser resolutivo, vai ser satisfatório. E compensa, né? Compensa. Vamos lá. Boa noite, doutora Eliane e doutor Pedro. Meu nome é Luciana. Tenho 54 anos. E tenho muita vontade de colocar silicone nos seios, de tirar o excesso de pele na barriga. Peso 60 quilos e tenho boa saúde. Pela idade que eu tenho, doutor, eu corro risco. Está com quantos anos? 54. 54. O nome dela, desculpa? É Luciana. Luciana, boa noite. Olha, hoje em dia, a idade, ela se torna um aumento de risco a partir dos 50 anos, sim, mas isso não é muito agravante no pré-operatório nem no pós-operatório, tá? Se você não tem pressão alta, não tem diabetes, tá? Não é tabagista, ou seja, não fuma, tá? Não bebe bebida alcoólica, tem uma saúde boa, um peso bom, você pode realizar o procedimento cirúrgico sim, tá? Não tem problema nenhum. Mas como eu disse, tem que fazer uma avaliação pré-anestésica, fazer um risco cirúrgico, passar com um cardiologista e fazer os exames. Se tiver ok, dá para operar com certeza. Há 54 anos está uma jovem, né, doutor? Já operei pró de mama de paciente com 65. Tá vendo? Dá pra Bom, operar. 54 anos, tranquilo, Luciana.
Boa noite, doutor e doutora Eliana. Gostaria de saber se a cirurgia das pálpebras caídas, as pálpebras superiores, pode deixar sequelas? Uma cirurgia tranquila, não? Eliana, é uma cirurgia relativamente tranquila quando é realizada pelo profissional que entende, tá? Ela não deixou nome, né, Eliana? A Paola? Paola. Então, Paola, é uma cirurgia relativamente tranquila para quem está habilitado a fazer, certo? Então, assim, a sequela só é deixada no paciente para o profissional que não sabe realizar adequadamente o procedimento, tá? É feito geralmente só com anestesia local, na região da pálpebra. Muitas vezes, quando vai tirar só o excesso da pálpebra superior, a pelezinha só da pálpebra superior, muitas vezes não é nem indicado um anestesista com sedação, sabe? Você faz só o procedimento com anestesia local, tá? Uma cirurgia tranquila de ser feita. Pode ser feito em clínicas que sejam habilitadas e no hospital. Boa noite, doutora Eliana e doutor Pedro. Minha filha tem paralisia facial. Tem 4 anos de idade. Né? E ela é paciente da doutora Eliana. É claro que eu lembro da sua filha, viu, Daniela? Uma gatinha que vai sempre de óculos escuros no consultório. E a doutora já falou sobre botox, né? Doutor, sempre vai ter que, no caso, assim, porque ela tem 4 anos ainda, né? O botox precisa ser retocado, feito depois de um certo período, ela quer saber. E no caso de pálpebra, se tem alguma cirurgia para ajudar a baixar a pálpebra? E se compensa fazer na criança, idade indicada? Provavelmente ela tem a pálpebra aberta. Não Isso, sei. pela paralisia facial, né? O que acontece? Primeiramente, né, a toxina botulínica, né, ela paralisa a musculatura. Então tem que avaliar o caso para ver que tipo de paralisia que ela tem na face e que musculatura dela está envolvida nessa paralisação e a musculatura que está funcionante. Então a toxina botulínica vai agir na musculatura que está funcionante, tá? Então a gente tem que avaliar para ver se a aplicação da toxina botulínica naquela região vai trazer o benefício. Muitas vezes, dependendo se a musculatura dela estiver funcionante na pálpebra, estiver aberta, ou supercílio elevado, ou alguma desconfiguração, dá para melhorar se a musculatura estiver ok, né? Se estiver funcionante. A outra pergunta que ela fez? Você tem que ser retocado depois de um tempo. Sim. A toxina tem que ser retocada porque ela tem uma durabilidade, tá? A gente faz a toxina, ela começa a movimentação muscular, novamente, de 3 a 4 meses, tá? E ela volta totalmente de 6, 7, 8 meses, tá? Então a gente aplicou a toxina, com 3 meses a paciente pode ter alguns movimentos, isso é normal. Então tem muita gente que dura 6, 7 meses, não tem que, entendeu? Não é. Dura 3 a 4 meses, começa a voltar alguns movimentos. 6, 7, 8 meses volta totalmente, por isso tem que ser feito de 6 a 7, 8 meses. Porque ela tem 4 aninhos ainda, é muito novinha, né? Muito novinha. Melhor aguardar, né? Esperar. Um pouquinho, né? No caso dela que tem... É possível usar em criança, sim, a toxina botulínica, né? Só que tem que ver o caso dela, se realmente vai resolver, o que vai trazer de benefício para ela. Boa noite, sou a Flávia aqui da Mocoquinha e gostaria de fazer, doutor, uma abdominoplastia, mas eu estou muito acima do peso. É indicado ou preciso perder peso antes? Vamos lá, Flávia, boa noite. Eu tenho uma atenção muito especial para paciente que às vezes precisa emagrecer, né, Eliana? Por quê? Não é fácil, a gente vive a vida corrida, não tem tempo de fazer atividade física, às vezes comer direito, uma alimentação saudável, trabalha muito e acaba ganhando peso. Fora isso, alguns pacientes têm a tendência de engordar, né? Mas o que acontece na cirurgia plástica? A cirurgia plástica vem para te trazer um benefício, né? Quando se está acima do peso, sobrepeso, obesidade, primeiramente, por que tem que emagrecer? Por conta do risco do procedimento cirúrgico, tá? Secundariamente, o resultado estético. Então, a paciente que está acima do peso, Eliana, a gente sempre pede para emagrecer, por conta desses 2 motivos. O risco cirúrgico, que vai diminuir, a paciente vai estar em boas condições para operar, e o resultado estético vai ser muito mais satisfatório. Doutor, quem tem prótese de mama, tem como fazer mamografia?
Olha, não é indicado fazer a mamografia, a gente faz sempre a ressonância nuclear magnética. É porque se não apertar lá... Né? Ela pode, pode. Né? É igual só Valena, é igual prótese de glúteo também. A paciente que põe prótese de glúteo, muitas vezes pergunta se pode tomar injeção no bumbum. Não pode tomar injeção no bumbum, que você pode perfurar a prótese. Certo. A Stephanie pergunta se para olheiras, doutor, tem alguma coisa que pode ser feita? Olheiras. Vai depender muito da idade, tá? Se a paciente às vezes tem porque conforme vai passando os anos, o rosto envelhecido, o que acontece, Eliana? Você vai tendo queda das estruturas e aí pode ser mais visível as orelhas, né? Ou se a paciente é jovem, vai depender de cada caso. Mas existem alguns tratamentos. Pode ser preenchimento com gordura, que eu faço muito no meu consultório. A gordura hoje se sabe que ela tem células troncos, ela tem o poder de rejuvenescer a pele, dar aspectos positivos e volume na região da pálpebra, tá? E tem alguns produtos como ácido hialurônico, que muita gente conhece, que pode ajudar a melhorar o aspecto da pálpebra inferior, né, da olheira chamada. A Maria Laura, do Projeto 100, gostaria de saber se é verdade que quando a mulher faz uma abdominoplastia, tem que fazer um novo umbigo, né? E se dói muito. Qual é o nome dela? Maria Laura. Maria Laura, boa noite. Maria Laura, é o seguinte, a abdominoplastia clássica tem que ser feito um novo umbigo, sim. Por quê? Todo aquele incômodo de pele e gordura que está abaixo do umbigo, né, a gente retira no procedimento cirúrgico, né? E aí a gente refaz o abdômen e tem que fazer um novo umbigo. Mas alguns casos onde a paciente não tem tanta sobra de pele, não tem tanta gordura, a gente faz o chamado mini abdômen. A mini abdominoplastia a gente consegue preservar o umbigo, Eliana. Tá? Mas na abdominoplastia clássica a gente tem que fazer um novo umbigo. É bom que aí já faz um bonitinho, todo, né, todo arrumadinho, né? A Ana Clara, do Centro, quer saber qual que é a diferença de lipoaspiração e lipoescultura. Ana Clara? Isso. Ana Clara, boa noite. A lipoaspiração é o termo genérico. Então, assim, lipoaspiração, você pode limpar abdômen, as costas, braço, etc. Tá? É a lipoaspiração. A lipoescultura já envolve o esculpimento do corpo feminino ou masculino, tá? Então, a lipoescultura, geralmente a gente faz a lipoaspiração de abdômen, de dorso, que são as costas, às vezes culote, tá? Para poder esculpir o corpo da mulher ou do homem, tá? E aí a gente pode fazer preenchimento de gordura no bumbum da mulher que desejar, aí a gente chama também isso daí de lipoescultura. Então, e a lipoaspiração é bem mais tranquilo, bem mais rápido de fazer, não é? Na verdade, Eliana, a lipo, ela pode ser rápida ou pode ser demorada, depende muito de cada caso, né? Mas, que nem eu costumo perder bastante tempo na lipo, porque é uma cirurgia muito de detalhe. Então, você tem que ver onde está incomodando a paciente, ver a gordura que a gente vai tirar na lipoaspiração. E a gordura que é retirada no procedimento cirúrgico da lipoaspiração é sempre a gordura profunda, tá? A partir do momento que você começa a limpar a gordura superficial ou uma partezinha da derme, da pele, isso pode ter retração, por isso que é sempre a gordura profunda. Então, se a paciente tiver muita gordura localizada, tal, demora um pouquinho. Certo. A Luana, da Mocoquinha, ficou sabendo que quem tem prótese de silicone pode atrapalhar na amamentação. E ela gostaria de saber se isso é verdade. Luana, né? Luana. Oi, Luana, boa noite, tudo bem? Olha, hoje em dia existem vários estudos, tá? Estudos de revistas americanas, etc., que comprovam que isso não é verdade, tá? Não tem alteração na amamentação, certo? Isso já é comprovado. Mas o que acontece e o que eu sempre digo para minhas pacientes, tá? Por que tem que ser usado um volume de acordo com o tórax do paciente, um volume que não seja muito grande e exagerado? Porque essa prótese, quanto maior for, mais ela vai gerar pressão no tecido, e isso pode ter uma diminuição do tecido. Então, se você colocar uma prótese que não seja exagerada, que não seja gigantesca, com parcimônia, você não vai ter problema na amamentação. E não tem perigo, assim, de pós-amamentação, a prótese cair, alguma coisa assim, então, tem que fazer de novo? Isso aí é um grande dilema, né? Porque, na verdade, a mama não vai cair por causa da prótese, né?
Porque a paciente que às vezes ela vai amamentar, às vezes ela ganha peso, então o tecido mamário vai crescendo. Vai crescendo, crescendo. Então esse peso vai aumentando, aumentando, ela pode cair. Entendeu? Então realmente isso pode acontecer. Então ela colocou prótese, foi amamentar. Se ela ganhou muito peso, tá? Exagerado, e às vezes perdeu peso, às vezes pode sobrar pele, às vezes pode sobrar mama, isso pode cair. Mas não em si por causa da prótese, entende? Por conta do ganho de peso. Certo. A Luísa da Coab 1, ela quer saber se existe a possibilidade da prótese de silicone estourar. E eu gostaria de saber, doutor, se existe prótese de silicone definitiva. E ele diz o seguinte: o programa está lindo, estou adorando, um abraço da Luísa. Luísa, boa noite. Vamos lá. Eu vou responder de trás para frente. A prótese de silicone, na verdade, o que a gente tem hoje, a Luísa, né? Luísa. Luísa, o que a gente tem hoje são as tecnologias atuais de prótese de mama, e a gente sabe que ela não tem vencimento, tá? Mas eu não posso garantir que lá no futuro isso vai ser ao contrário, entendeu? Então hoje se sabe que a tecnologia usada nas próteses, ela é duradoura, tá? Então você não precisa trocar essa prótese, certo? A outra pergunta, Eliana? E se tem perigo de estourar lá dentro? O grande perigo de romper a prótese, né? A maior causa é trauma. Então às vezes o paciente tem um acidente de carro, ou às vezes ela tem um tombo, cai de alguma estrutura e por aí vai. Esse trauma pode romper a prótese de silicone. Mas o que acontece? As próteses atuais, o gel que vai dentro da prótese, ela não extravasa no tecido como as antigas. Então, a gente opera alguns casos, operados há 10, 15, 20 anos atrás, de próteses que romperam, e o silicone ele fica esparso pelo tecido mamário, entendeu? Mas aí tem que ir tirando? Aí tem que tirar. A prótese, a partir do momento que ela rompe, tem que tirar. E tem alguns estudos que mostram que essa prótese rompida, ela pode gerar um processo inflamatório nessa cápsula, né? E pode dar doença na mama, pode dar dor, pode deformar a mama, então a gente tem que tirar. Aí tem que ser trocada a prótese de silicone. Aí tira todo esse silicone que vazou e coloca uma prótese nova. Exatamente. E a diferença de hoje em dia é isso, entendeu? As próteses hoje, se porventura a paciente sofreu um trauma, romper essa prótese, esse gel não vai ficar extravasado no tecido, igual antigamente acontecia, entendeu? Olá, boa noite. Quero perguntar ao doutor se a cirurgia de redução de seios se é muito cara. Eu tenho um volume muito grande nos seios, doutor. E isso prejudica a minha coluna. Né? Depende assim... Adriana. Adriana, boa noite. Depende, essa questão de caro, barato é muito relativo, né? Mas hoje em dia, os preços estão bem acessíveis, né? A maioria dos cirurgiões tem ajudado no pagamento, às vezes consegue dividir algumas coisas, né? A cirurgia de mama, assim, quando a mama é assim, muito grande, assim, e prova que a pessoa está tendo até problema de coluna e tal, o SUS não autoriza essas cirurgias, os convênios? Eliana, então, teoricamente, alguns convênios autorizam, né, depois de uma perícia, briga, né? Tem que ser feita uma perícia, ver o que é feito, mas isso depende de cada convênio, tá? Por exemplo, eu trabalhei muito tempo no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro o convênio autorizava sempre a cirurgia de mama reparadora, tá? Paciente que perdeu peso. Aqui já no estado de São Paulo já é um pouco diferente, então muda um pouco de estado para estado, inclusive. Alguns serviços públicos, né, que trabalham com o SUS, né, que tem a cirurgia plástica envolvida no seu consultório, no seu ambulatório, pode ser feito também, sim. Mas tem que ter um serviço público credenciado pelo SUS. Certo. Eu gostaria de saber se tem como fazer cirurgia íntima dos grandes lábios. E se pode variar do tamanho de mulher para mulher. Também é uma pessoa anônima fazendo a pergunta. A cirurgia íntima a gente chama de linfoplastia, tá? O que a gente trata? O excesso de pele que acumula na região dos grandes lábios, tá? Isso varia de mulher para mulher, tá? Tem mulher que tem esse excesso muito grande desde nova, tá? Já operei pacientes com 18, 19. Tem pacientes que vão acumular esse excesso de pele tardiamente.
Tem paciente que às vezes ganha peso, emagrece, também sobra pele na região dos grandes lábios, né? É uma cirurgia feita com sedação apenas e anestesia local, né? Então a gente tira esse excesso e faz a sutura. A cicatriz nem é visível. Então, é uma coisa assim, até assim, incomoda a pessoa, né? Tem que ser feita. Incomoda, né? Incomoda, às vezes, na relação sexual, às vezes o próprio uso da calcinha incomoda, machuca. Às vezes até com calça jeans na hora de andar, a paciente incomoda muito, ela reclama demais. Não, é por isso que eu falo, às vezes as pessoas acham que é tudo estético nem sempre, né, doutor? Sim, com certeza. Isso daí é algo que traz um transtorno muito grande para a mulher, né? Às vezes a mulher não consegue pôr uma calça jeans direito, entendeu? Às vezes a calcinha incomoda, então assim, às vezes vai andar muito tempo no centro, que tenha sol, às vezes tem suor na região, e isso machuca. Então realmente às vezes tem que operar. E essa é uma cirurgia, então, simples de fazer e rápido. Simples e rápido, sim. Né? Ó, boa noite, sou a Fátima Campos, tia da Carol. Né? Queria te desejar boas-vindas, né? Para você aparecer na minha casa. Olha aí, ó, apareceu um convite já, ó, doutor. Tá certo? Maria Dá um abraço Fátima. para ela, né? Um grande abraço, eu vou aparecer sim, para ficar tranquilo. Tá vendo? Já tem até o convite aí, ó. Estarei aí em breve. Tá certo? Tá gostando, então, do pessoal daqui de Mococa? Muito. Superou minhas expectativas, sabia? Não, o povo aqui é muito bom, viu? E assim, eu sempre gostei de cidade pequena, né? Ribeirão é uma cidade média, né? Mas já morei, por exemplo, no Rio de Janeiro, cidade grande. Então, assim, eu tenho dificuldade. Então, a cidade pequena, para mim, é muito mais fácil. Eu adoro da proximidade do paciente, entendeu? De conversar, de estar junto. Então, para mim, é muito realizante. E já fez cirurgias do pessoal daqui, doutor? Já fiz, só que eu operei em Ribeirão. Certo. Como eu cheguei recentemente, eu ainda estava no processo de liberação do hospital, documento, etc. Mas já atendi vários pacientes aqui. Inclusive, eu operei algumas em Ribeirão Preto, né? Mas agora eu vou começar a operar aqui, quem desejar, obviamente. Certo. E tenho certeza que vai fazer bastante, vai ter muito sucesso aqui. Né? Deus quiser. O importante é a gente fazer o que gosta, né, doutor? E ter prazer em ver o resultado do trabalho, Com né? certeza. Porque assim, é o que eu digo sempre, né? Trabalhar a rotina do dia a dia é difícil, né? Todo mundo tem um tipo de trabalho, né? Então, você fazer aquilo que você gosta é muito mais fácil e muito gratificante. E eu gosto do que eu faço, e muito. Ó, e para terminar o nosso programa, quem ligou para a gente foi o Djalma. O doutor, sou seu sogro, Olha. o Djalma, e quero saber se o senhor põe cabelo em mim, né? Porque estou careca e quero te mandar um abraço. Grande Djalma, boa noite. Preciso dar um pulo lá, inclusive, para conhecer ele, que não tive tempo ainda, acredita? Você não conhece? Porque ele viaja a trabalho, né? E também, então não coincidiu, mas vou aparecer, tá, Djalma? Boa noite, é um prazer. A cirurgia de transplante capilar, eu não realizo, tá? É feita uma subespecialidade, 1 ou 2 anos a mais, e geralmente o cirurgião que opera o transplante capilar, ele faz só isso. É uma cirurgia e o tratamento existem diversos e cada dia está se atualizando mais, entendeu? Então, mas eu conheço pessoas ótimas profissionais que indicam e trabalham em parceria comigo, tá? Porque geralmente o cirurgião plástico que faz o transplante, ele não opera mais outras coisas, porque toma muito tempo. É fio, não é, doutor? Fio a fio. É um procedimento que demora, tem que ser muito minucioso, tem uma equipe que corta o cabelo, prepara o cabelo. Então, assim, geralmente o cirurgião, né, que faz isso, né, que opera transplante capilar, ele só faz isso. Porque é algo também que deve demandar horas e horas, né? É porque existe muito tratamento clínico também. Produtos, infiltrações. Então acaba que toma muito tempo do consultório. Então, às vezes, o cirurgião foca naquilo. Cansou, doutor? Não, adorei. Falei que você ia gostar. Muito bom. Como a hora se vai, né? Eu gostaria aqui de registrar, então, mais uma vez, né, os meus agradecimentos e deixar aqui as boas-vindas, não só minha, mas da TV, da cidade, de todo mundo, que você seja realmente muito bem-vindo na nossa cidade e que logo você venha em definitivo,
tá? Para acolher as mulheres, os homens, todo mundo que quer algo mais, não só em termos de estética, né? Mas em termos de melhorar de qualidade de vida. Eu falo assim que existem pessoas que a gente percebe que vem para acrescentar, né? Que tem uma boa formação, e a gente sabe que você está nesse caminho. Obrigado. E gente assim tem tudo para dar certo. Obrigado, tá? Liana. Logo você vai ser um mocoquense de coração, como Amém. não é de nascença, mas será de coração. Tá? Seja muito bem-vindo à nossa cidade. Viu? E vou deixar então a palavra livre para que você faça suas considerações finais, né? E firme o compromisso de voltar outras vezes aqui na TV para falar junto aos nossos telespectadores. Eliana, obrigado, tá, por me receber aqui. A Eliana me recebeu muito bem aqui na cidade de Mococa, uma pessoa extraordinária, tá? Muito obrigado. Toda a equipe, né, que me recebeu bem também. Toda a cidade também que tem me recebido bem. Estou adorando estar aqui. E o que eu disse a você quando eu cheguei, né? Eu quero acrescentar para a cidade, obviamente. Então, assim, quero poder ajudar no que for preciso. Às vezes nem seja na cirurgia plástica, mas estar lá para conversar, bater um papo, entendeu? Às vezes em outras áreas da medicina. Então, assim, eu vim para acrescentar. E estou adorando e quero ficar e vou voltar no programa, com certeza, adorei. Gente, a todos vocês que ligaram aqui no nosso programa, eu gostaria de deixar registrado o meu muito obrigado. Aqui que tentaram ligar, não conseguiram, deixo aqui também meu pedido de desculpas. E ao doutor, seja mais uma vez muito bem-vindo. Gostaria também de deixar registrado aqui um beijo para Carol, né? Carol, né? Carol. Que está aqui presente aqui com a gente, a namorada do doutor, né? Ao seu Djalma, que é daqui de Mococa. Eu preciso conhecer o seu Djalma também, né? A toda a família, um grande abraço. E eu tenho certeza que gente boa tem que estar junto com a gente. Amém. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. E até a próxima semana, né? Até, gente. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. A ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião. Tecnologia a serviço da vida. Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
Centro Regional de Nefrologia, atendimento humanizado, estrutura voltada ao bem-estar do paciente, com os mais modernos equipamentos e uma equipe formada por mais de 30 profissionais altamente qualificados. Tudo isso faz do CRN a clínica de maior referência para pacientes de São José do Rio Pardo e região que necessitam de tratamento de hemodiálise, além de doenças relacionadas aos rins. Atendimentos realizados com hora agendada, evitando longas esperas para consulta. Comprometimento e respeito com os pacientes. Centro Regional de Nefrologia, referência em nefrologia e hemodiálise para São José do Rio Pardo e região. Mobiliar a casa não é fácil, principalmente quando se procura preço, qualidade, condições de pagamento. No Palácio Móveis, os preços são os melhores. A qualidade e garantia dos produtos você já ouviu falar. Por isso, quando chegar a hora de mobiliar ou renovar os móveis de sua casa, converse com nossa equipe. Estamos na rua Carmo Taliberti 391, Centro, Mococa. Fone 19 3656 0958. Sônia Cabeleireira, sempre com novidades, promoções para a terceira idade. Sala da noiva e barbearia Bomba Sei. De segunda a sábado, ligue e agende seu horário. TVD, emissora da Sociedade Direta de Comunicação Limitada Mococa, Estado de São Paulo. Filiada à Boa Vontade TV, da Fundação José de Paiva Neto. Voltamos a qualquer momento com nossa programação, aqui no canal 21, para Mococa e toda a região. TVD, aqui você se vê.